Saudação a todos. Nessa aula, iremos abordar sobre a insulina e hipoglicemiantes orais. Para falar de insulina, nós precisamos falar do pâncreas, esse órgão que tem uma função endócrina e uma função digestória no nosso organismo. Endócrina pela produção de hormônios e digestória pelo seu papel importante de secreção de substâncias básicas para neutralizar a acidez do bolo alimentar recém-saído do estômago. Então está aqui essa ilustração do pâncreas. Nele nós temos as células produtoras de enzimas digestivas e bicarbonato, necessárias para neutralizar a acidez do alimento recém-passado pelo estômago, no qual houve uma descarga de ácido clorídrico para ocorrer o processo digestivo, e ele irá produzir aqui esse bicarbonato, secretando esse bicarbonato para estar neutralizando esta acidez, além de outras enzimas que contribuirão para a digestão deste alimento. Além dessas células, nós podemos presenciar também no pâncreas as chamadas ilhotas de Langerhans, que é um conjunto de células produtoras de hormônios contidas ali no nosso pâncreas. Nas ilhotas de Langerhans, nós presenciamos as células alfa-pancreáticas, células beta-pancreáticas e células delta-pancreáticas. Veremos as funções dos hormônios produzidos a partir de cada uma dessas células. As células beta-pancreáticas são as responsáveis pela produção de insulina, tema de nossa aula. Ainda assim, nos convém estudar o glucagon, que é produzido a partir das células alfa-pancreáticas. Células delta-pancreáticas são responsáveis pela produção de somatostatina. Este hormônio, especificamente, nós não daremos ênfase nesta aula. Está aqui um desenho esquemático a respeito da função da insulina e do glucagon no nosso organismo. A partir do momento que nós nos alimentamos, a alta taxa de glicose absorvida dos alimentos estimula as células beta-pancreáticas a produzir insulina. Essa insulina faz com que haja a redução da taxa de glicose na corrente sanguínea. Então, a alta taxa de glicose decorrente da alimentação, ela estimula as células beta, inibe a alfa, levando a produção de insulina a ser aumentada e a produção de glucagon ser interrompida. Dessa maneira, a taxa de glicose tende a ser reduzida na nossa corrente sanguínea de maneira a se equilibrar em sua concentração. Porém, nós não nos alimentamos o tempo todo. E nos intervalos de tempo que ocorrem entre uma alimentação e outra, ou seja, nesses jejuns, nesses períodos de intermitência entre uma refeição e outra, a baixa taxa de glicose, por sua vez, irá inibir as células beta-pancreáticas, ou seja, não irá haver produção de insulina quando uma taxa de glicose baixa é encontrada na nossa corrente sanguínea. Por sua vez, as células alfa-pancreáticas são estimuladas e elas levam à produção de glucagon. O que o glucagon faz? O oposto da insulina. Enquanto que a insulina faz com que a glicose caia em sua concentração na corrente sanguínea, o glucagon faz com que essa glicose venha estar aumentando a sua concentração na corrente sanguínea. Como que o glucagon faz isso? Principalmente através ali do fígado. Ele leva à quebra do glicogênio, que é o açúcar armazenado no fígado, liberando esse glicogênio na forma de glicose na corrente sanguínea. Então, nós vimos até agora as células beta-pancreáticas responsáveis pela produção de insulina, considerada um anabólico. Entretanto, as células alfa-pancreáticas responsáveis pela produção do glucagon responsável por hiperglicemiar a corrente sanguínea.
Já as células delta pancreáticas, responsáveis pela somatostatina, têm a função de inibir a secreção de gastrina, ácido gástrico e pepsina. Porém, conforme dito, nós não daremos ênfase à somatostatina produzida pelas células delta pancreática. O principal hormônio que daremos ênfase, de fato, é a insulina. Ela funciona no nosso organismo como uma chave que gira uma fechadura na membrana de nossas células, fazendo com que, a partir da sua ação, uma série de reações aconteçam no interior das células do nosso corpo para que haja a abertura dos canais de glicose e a glicose saia da corrente sanguínea e entre para o interior dessas células. A glicose é imprescindível para as nossas células, visto que a glicose é fonte de energia. Porém, as nossas células são impermeáveis à passagem da glicose. A insulina, por sua vez, é a chave que gira essa fechadura, permitindo que haja a passagem da glicose da corrente sanguínea para o interior das células. Vejamos esse vídeo aqui que mostra de maneira esquemática a atuação da insulina. Ao nos alimentarmos, o intestino quebra os carboidratos que ingerimos em substâncias mais simples, entre elas a glicose. Do intestino, a glicose passa para a corrente sanguínea, que vai levá-la para todo o organismo e usá-la como fonte de energia. Quando o pâncreas percebe que o nível de glicose no sangue aumentou, ele secreta um hormônio chamado insulina. A insulina é essencial porque nossas células não conseguem utilizar a glicose de forma direta. É necessário que a insulina se conecte às células e transmita a informação para que uma série de reações dentro da célula permitam a entrada da glicose. Quem tem diabetes tipo 2 pode até produzir insulina, mas o mecanismo que faz a glicose entrar não funciona de maneira adequada. Então a glicose não consegue penetrar a célula de forma eficiente. E quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina, e da mesma forma o processo não acontece. A glicose que fica circulando na corrente sanguínea pode causar uma série de problemas: infarto, cegueira, AVC, insuficiência renal e outros. Se você tem diabetes, siga a orientação médica. É possível levar vida normal com a doença. Conforme dito, o grande problema está quando não há produção de insulina por conta da ineficiência das células beta-pancreáticas ou quando há produção de insulina, porém essa insulina não consegue cumprir o seu propósito no nosso organismo, gerando assim a diabetes mellitus, seja do tipo 1 ou do tipo 2. A diabetes mellitus do tipo 1 é chamada da diabetes do indivíduo insulino dependente. Ele não produz insulina, ele teve as suas células beta-pancreáticas destruídas no seu organismo e ele precisa da administração da insulina exógena para a sua sobrevivência. Em contrapartida, ele está lá com o glucagon elevado, né? As células beta-pancreáticas já foram. No caso do diabetes não insulino dependente, né, o diabetes mellitus tipo 2, ele até produz a insulina, só que é uma insulina ineficaz. Os tecidos não são sensíveis ao seu estímulo. A causa do diabetes mellitus tipo 1, né, é a autoagressão autoimune. É quando as células de defesa do próprio organismo não reconhecem as células beta-pancreáticas como pertencentes àquele organismo e passa a atacá-la como se fosse um invasor. Com o decorrer do tempo, aquelas células são completamente destruídas e o indivíduo passa a ser dependente da administração de insulina externa. Já no caso do diabetes mellitus tipo 2, um dos fatores desencadeantes é a obesidade. A obesidade faz com que os tecidos se tornem insensíveis à atuação
da insulina. Além do diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, destaco aqui ainda a existência do diabetes gestacional, que ocorre devido a algumas mudanças hormonais da gravidez, demandar mais insulina que o corpo da gestante pode fabricar. Daí ela tende a ter uma concentração de glicose um pouco mais elevada. Após o parto, os níveis de glicose da corrente sanguínea retornam ao normal na maioria das mulheres. Porém, aquelas mulheres que tiveram diabetes gestacional têm o maior risco de desenvolver o diabetes mellitus tipo 2 posteriormente. É possível que mulheres sadias, durante a gestação, façam uso de hipoglicemiantes orais para deixar essa concentração de açúcar normalizado na sua corrente sanguínea. Existem ainda os considerados como intolerantes à glicose, aqueles que são chamados vulgarmente como pré-diabéticos. Eles não são diabéticos, certo? Porém manifestam uma certa intolerância à glicose. Tende a ter valores de glicose na corrente sanguínea inferiores aos dos diabéticos e superiores aos valores considerados como normais no nosso organismo. Esse diagnóstico para intolerância à glicose é feito através do teste oral de glicose. Provavelmente vocês se recordem que em uma das primeiras aulas a gente falou sobre as finalidades dos usos de medicamentos, e uma das finalidades é a finalidade diagnóstica. Um dos fármacos com finalidade diagnóstica é o chamado glutol. Peço até perdão aqui pela demora no pronunciamento da substância, é o glutol. Certo? O glutol nada mais é do que um hiperconcentrado de glicose que é administrado no indivíduo para ver como que aquele indivíduo irá se comportar frente à administração de uma alta taxa de glicose, podendo assim ser diagnosticado se ele tem diabetes ou não. Então está aqui as taxas de glicose que são consideradas normais, que é inferior a 100 em jejum e menor que 140 após a administração do glutol de 75 gramas, certo? Após 2 horas da administração desse glutol. O indivíduo é considerado como intolerante à glicose quando em jejum ele fica entre 100 e 126 miligramas por decilitro, ou seja, de 100 até 126 miligramas de glicose por decilitro de sangue em jejum. E 2 horas após essa sobrecarga de glicose, a sua taxa no organismo, na corrente sanguínea, fica entre 140 e 199 miligramas por decilitro. O indivíduo é considerado como diabético quando, em jejum, a taxa de glicose ultrapassa 126 miligramas por decilitro e 2 horas após a sobrecarga de glicose, essa marca ultrapassa os 199 miligramas por decilitro. Em uma mulher gestante, é considerado como normal até 110 miligramas por decilitro. Porém, esse valor vai até 140 miligramas por decilitro, assim como no indivíduo normal também. Valores acima disso aí é diabetes mellitus. Conforme dito, os indivíduos insulino-dependentes eles precisam da administração de insulina exógena. Porém, nós temos uma gama, diversos tipos de insulina que podem ser administrados nos diabéticos. Essas insulinas irão se diferenciar de acordo com o tempo que ficam ativas no corpo, irão se diferenciar também de acordo com o tempo que levam para começar a agir e de acordo com a situação do dia que elas são mais eficientes. Ora, o indivíduo pode optar por uma ou por outra, ou ter um plano terapêutico diferenciado
a partir das necessidades do indivíduo. É importante que a gente compreenda a diferenciação das insulinas, porque compreendendo como cada insulina funciona, possibilita orientar os nossos pacientes a planejar melhor as suas refeições, os seus lanches e até mesmo os exercícios físicos diante da administração dessas insulinas. Nós temos, por exemplo, a insulina considerada como ultra rápida. Ela é do tipo ultra rápida. Seu início de ação é entre 10 e 15 minutos a partir da sua administração. O pico demora até 2 horas para acontecer e a sua duração máxima no organismo é de 5 horas. Então, como seu pico demora apenas 10 a 15 minutos, ela deve ser administrada imediatamente antes da refeição. Se o indivíduo chegar e querer administrar essa insulina muito tempo antes, ele pode ter um coma hipoglicêmico. Um detalhe aqui importante, um parêntese que eu vou abrir aqui para vocês. A insulina só pode ser administrada pela via subcutânea. Hoje, a indústria já produziu a insulina que ela pode ser inalada pelas vias respiratórias. É uma inovação da indústria farmacêutica. Essa inovação já foi até aceita pela Anvisa. Mas eu tenho aqui um detalhe importante que eu gostaria de estar comunicando a vocês, estar informando a vocês. A insulina jamais poderá ser administrada pela via oral. Por que ela nunca pode ser administrada pela via oral? Porque a insulina é uma proteína. E se ela fosse parar aqui no nosso trato gastrointestinal, ela seria digerida em aminoácidos, em proteínas, para constituir outras partes do nosso corpo, de maneira que ela seria degradada e não cumpriria a sua função como insulina. Então, a forma mais difundida de administração da insulina é através da via subcutânea. Ela também pode ser administrada pela via endovenosa e atualmente existe uma inovação da indústria farmacêutica para propiciar a administração dessa insulina pela via respiratória. O indivíduo vai inalar essa insulina, semelhante àquela bombinha que o paciente com asma usa. O paciente insulino dependente vai utilizar um dispositivo semelhante para administrar a insulina em si mesmo. Por que isso é relevante, gente? Essa inovação da indústria farmacêutica. Olha só, no caso dessa insulina ultra rápida, sua duração é de no máximo 5 horas no organismo. O indivíduo vai ter que estar reaplicando essa insulina em torno de 3 vezes ao dia para manter as taxas de glicose normal e administrando como? Com agulhadas no seu tecido adiposo, certo? Quer queira, quer não, isso é sofrimento, quer seja pela dor, quer seja pelo enrijecimento daquele tecido que fica fibrosado com o tempo, certo? Então, essa inovação tende a trazer um acalento para esses pacientes. Exemplos que nós temos no mercado de insulinas ultra rápidas são o Malog, uma marca registrada, da Lispro, e o Novo Rapid, que é o Aspart, também conhecido. São as duas marcas de insulina, também a Prida, são as 3 marcas de insulina ultra rápida que nós temos no mercado. Insulina do tipo rápida, início da ação com 30 minutos, pico em até 3 horas e pode durar até 6 horas e meia. Deve ser administrada um pouco antes das refeições, em torno de 30 e 45 minutos antes das refeições. Exemplo que nós temos no mercado dessa insulina do tipo rápida, do tipo R, que é o Molin e o Novolin. Insulina de ação intermediária, certo? Ela tem o seu início de ação entre 1 e 3 horas, após a administração, seu pico em até 8 horas e dura até 18 horas no organismo. Pode ser administrada em uma única vez ao dia
ou até mesmo em 2 vezes, a depender do caso. Não é específica para a refeição. Então, o indivíduo não precisa ficar ali regrado. Ixi, eu tenho que, né, administrar ali e calcular o tempo para iniciar uma refeição. Não, não precisa disso no tocante às insulinas do tipo N, as insulinas intermediárias, quanto à sua ação. Geralmente, os indivíduos administram essa insulina antes de dormir. Exemplo que nós temos no mercado é a Humulin N e a Novolin N. Insulina de longa duração. O início da ação dela é tardia, em 90 minutos, não tem pico de ação e a sua duração pode durar até 24 horas. Então, também não é específica para a refeição, pode ser administrada uma única vez ao dia e pode ser até mesmo antes de dormir. Exemplo, Lantus, Levemir, Tresiba. São medicações, inclusive, caras, gente. Certo? Essas insulinas tendem a ser um pouquinho mais caras, justamente por trazer esse conforto ao indivíduo de uma única administração ao dia. Como nós vimos, nós temos ali diversos tipos de insulina e a indústria, buscando assim inovar, ela trouxe algumas combinações dessas insulinas. Ela pegou e misturou esses tipos de insulina em um único medicamento ali para ser administrado. Então, misturou ali um pouquinho da ultra rápida com a intermediária para trazer um início de ação mais rápido e uma duração mais demorada da ação deste fármaco no organismo. Exemplo que nós temos a Novomix, a Humalog Mix e a Humalog Mix de 50. Esses números aí indicam, né, o Novomix 30, Humalog Mix 25, Humalog Mix 50, esses números indicam percentual de insulina ultra rápida na mistura. O restante é de insulina do tipo N, do tipo intermediária. Ainda no tocante à insulina insulina pré-misturada, do tipo pré-misturada, a gente tem o Humulin 70-30 e o Novolin 70-30, no qual 70% dessa glicose, dessa insulina aí contida no Humulin e no Novolin 70-30 é de insulina intermediária e o restante é de insulina regular, insulina de ação rápida. Está aqui no gráfico a percepção que nós temos quanto à concentração dessa insulina na corrente sanguínea com o decorrer do tempo após a sua administração. As insulinas, Humalog, Novorapid, Aprida, que são análogos ultra rápidos, ela tem um pico de ação, né, muito elevado, muito rápida também a sua ação, né, e o seu efeito demora poucas horas no organismo. E vai se diferenciando até a gente chegar aqui na Lantus, né, que ela não tem um pico de ação, a sua ação é duradoura no organismo, tende a ter uma constância de concentração no organismo, sem trazer determinados efeitos colaterais também ao organismo. Entre a ultra rápida e a Lantus, a gente tem a insulina regular, né, a Humulin e Novolin, a insulina análogos de ação lenta, como por exemplo o Levemir. Insulina se administra para pacientes insulino dependentes, ou seja, portadores do diabetes mellitus do tipo 1. Pacientes portadores do diabetes mellitus tipo 2 podem tomar insulina? Podem. Pode ser necessário tomar. Via de regra, essas taxas de glicose do diabetes mellitus tipo 2 são regularizados com a administração de hipoglicemiantes orais, combinados com um reestilo de vida, com a adequação do estilo de vida da pessoa frente à adoção de hábitos alimentares saudáveis e de exercícios físicos, certo? Então, no tocante a esses hipoglicemiantes orais que são administrados, esse sim é pela via oral, diferente da insulina, né? A finalidade dele é baixar a glicemia e torná-la normal, né? Tornar com que em jejum esteja menor que 100 mg por decilitro
e após uma refeição, né, 2 horas após uma grande refeição, esteja menor que 140 miligramas por decilitro de sangue. Então, só administrado em clientes pouco sintomáticos, começou a aparecer sintomas, não está regularizando através dos hipoglicemiantes, daí que se opta pela administração de insulina. E nós temos vários tipos desses hipoglicemiantes, gente. Nós temos as sulfonilureias e as glinidas. Elas incrementam a secreção pancreática de insulina. Exemplo que nós temos no mercado é a clorpropamida. Nós temos também as metilganidas, certo? Eles reduzem a velocidade de absorção de glicídios. Glicídio é outra palavra que a gente pode dar a glicose, certo? Em suas diversas formas. Pode ser na glicose, frutose, sacarose, lactose, né? Exemplo que nós temos no mercado é a repaglinida, exemplo do medicamento. Biguanidas, eles reduzem a produção hepática de glicose, né? Reduzem ali a gliconeogênese. Exemplo que nós temos é a metformina. As glitazonas, eles aumentam a utilização periférica da glicose. Exemplo, pioglitazona. Ou seja, todos eles contribuem para a redução da glicose na corrente sanguínea, certo? Nós temos aqui nessa tabela algumas diferenciais entre esses diversos tipos de medicamentos. Dentre eles, nós podemos aqui destacar, por exemplo, que as sulfonilureias, elas podem promover um aumento de peso, assim como as repaglinidas, certo? Em contrapartida, a metformina pode levar à perda de peso. E, claro, cada uma delas pode ter outros efeitos colaterais, conforme aqui relatado. A exemplo da metformina, né? Ela pode levar à perda de peso e também distúrbios gastrointestinais. Deve ser interrompido o seu uso antes de cirurgia. Vou deixar aqui essa tabela para vocês, certo? Para vocês estarem dando pausa no vídeo e estar estudando ela com mais rigor, com mais cuidado. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.